Olá, pessoal. Tudo bem? A gente vai continuar aqui, então, o nosso curso, Geologia do Quaternário, dando continuidade aqui à aula da semana passada, que a gente falou das glaciações, como que a gente conheceu as glaciações, como que se chegou na ideia de que as geleiras aumentavam e diminuíam ao longo aí do Quaternário, e ficou faltando a gente explicar por que que isso acontece, né? A gente viu que acontece porque tem as evidências espalhadas aí pelo hemisfério norte, e a gente não explicou como que o clima provoca isso, né? Como que as mudanças no clima podem provocar essa expansão e contração das geleiras. Então, hoje, finalmente, a gente vai responder essa pergunta, que é, afinal, o que que controla o clima? A gente deu uma breve olhada nesse quadro na aula passada, e a gente tem aí no centro o clima da Terra e vários fatores que influenciam no clima. E tem uma grande subdivisão aqui, ó, no painel de cima, fatores extraterrestres, e no de baixo, fatores terrestres. Então, o que é isso? Tem coisas que vêm de fora da Terra que influenciam o clima, e tem coisas que são da própria dinâmica da Terra, que também influenciam o clima. Então, a gente vai olhar com bastante atenção hoje esse quadro de cima. A gente vai começar por ele. Então, o que seriam esses fatores extraterrestres? E aí aparece uma outra palavra também, forçante, que é um anglicismo, né? Em inglês usa a palavra forcing, né? Mas em português acabou pegando a moda também, apesar de ser meio feia, né? A palavra forçantes. Então, são esses fatores que forçam o clima, que influenciam o clima. Então, o que vem a ser esses fatores ou essas forçantes extraterrestres? Bom, em primeiro lugar, assim, o principal controlador do clima é o Sol. O que faz a gente ter clima na Terra é o Sol. Se a gente não tivesse Sol, ia estar sempre congelado, ia estar frio e pronto, né? Não existiria clima. Então, o clima é a força motriz, é quem movimenta. Aliás, desculpa, o Sol é quem movimenta o clima, é a força motriz do clima. Então, a irradiação solar por si só já é um fator. O que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, quando o Sol está mais ativo, está uma radiação solar maior, ele está com as explosões mais intensificadas, a gente vai receber mais calor. Quando ele está menos ativo, a gente vai receber menos calor. Então, existe esse ciclo natural de oscilação do Sol e ele interfere no clima. Mas isso não explica as glaciações, né? Aí a gente vai para esse segundo fator, que são as oscilações na órbita terrestre. Então, é isso que a gente vai dedicar bastante tempo para entender hoje, como que mudanças sutis na órbita da Terra mudam a quantidade de energia do Sol que chega na superfície, e isso altera o clima. A gente tem basicamente 3 oscilações na órbita. Primeiro, por que essa órbita oscila? O que faz essa órbita oscilar? Enquanto a Terra está ali girando ao redor do Sol, ela vai passando perto de outros planetas. Por exemplo, o Júpiter tem uma gravidade muito grande, né, porque ele é o maior planeta do sistema solar. Vênus está perto, então também interfere. E quando esses planetas passam quando eles estão no seu ponto mais próximo, né, nunca é perto, né, mas quando eles estão mais próximos, eles acabam afetando uma órbita do outro. Isso provoca 3 mudanças principais, que está aqui A, B e C. Então, começando aqui pela esquerda, o A chamado também de excentricidade, e quer dizer o quê? É quanto que essa órbita está mais concêntrica ou excêntrica em relação ao Sol. Ou seja, se o Sol está mais para o centro aqui da elipse ou um pouco mais para fora, representado aqui pelas setinhas, né? Então, ao longo do tempo, essa órbita pode ficar mais concêntrica ou mais excêntrica. Isso vai mudar, então, a relação de energia do Sol que chega aqui na Terra. Outra opção de alteração, que também acontece, tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? A gente está separando em movimentos diferentes, mas eles acontecem ao mesmo tempo. No B, a gente tem aqui obliquidade. O que é isso? É a variação da inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, se a gente representar a Terra aqui com essa bolinha, o eixo ele não está 90 graus com o plano de translação aqui, ele está inclinado em relação ao plano. E essa inclinação varia com o tempo. Ela varia na ordem de 3 graus. Mas o que quer dizer essa oscilação? Quer dizer que ela vai e volta sempre para a mesma posição. E por último tem o C, que também é chamado de bamboleio, que é como se fosse um peão, na hora que ele está parando de rodar devagarzinho, que ele começa a apontar assim, para onde o eixo aponta muda.
Então, no começo é muito confuso, assim, é normal confundir o B com o C, a obliquidade com a precessão. Mas a obliquidade é a inclinação do eixo e a precessão é para onde ele aponta em relação à órbita aqui, né? Então, essas duas coisas variam juntas. E isso é uma coisa que eu acho muito impressionante, assim, que a ideia de que essas órbitas deveriam ter oscilações, ela vem de 1860, da ciclicidade astronômica de Kroll. E mais, e talvez tão impressionante quanto, ou talvez mais até, em 1924, o Milankovitch, que é esse da imagem aí desse quadro, esse sérvio matemático simpático aí, ele calculou o tempo em que essas mudanças deveriam ocorrer e o quanto elas deveriam ocorrer, quanto que mudaria e em que frequência. E eu acho isso impressionante, pensar que 100 anos atrás, imagina o que você tinha de tecnologia 100 anos atrás, ele conseguiu calcular o quanto que esses ciclos levam de tempo para completar uma oscilação, por exemplo. Então, no caso da excentricidade, aquele primeiro que eu mostrei, ele calculou com base nessa fórmula que apareceu aí, que existiam dois ciclos, um que levaria 100 anos para se completar e outro 413 anos. Isso vai ficar bem mais claro na hora que eu mostrar um gráfico com essas oscilações. Já no caso do tilt, ou seja, da obliquidade, que está em inglês, né? Tilt em inglês, obliquidade em português, o eixo de inclinação, a inclinação do eixo da Terra varia entre 21 graus e meio e 24 graus e meio. Isso leva 41 mil anos para acontecer. Como assim? Leva 41 mil anos para ele sair do 21,5 e ir até 24 e voltar para o 21. Então ele fica fazendo esse movimento, assim. É pouco, né? 3 graus, mas a gente vai ver que isso influencia como que a luz do Sol vai incidir aqui na Terra. E por último, a gente tem o ciclo de precessão, que é para onde o eixo está apontando. Então, ao longo do ano, o eixo vai estar sempre aqui, ó, para o mesmo lado, na nossa escala de tempo, né? Mas de entre 19 e 24 mil anos, ele dá uma volta completa, ou seja, ele aponta para o outro lado, depois volta a apontar para o mesmo lado. Lembra que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aí 3 ciclos com frequências de oscilação diferente. Guardem isso, que é uma informação importante, né? E por que isso é importante? Aqui nessa animação, a gente vê ao longo de um ano, a gente tem duas coisas, né? Aqui em cima, a órbita da Terra ao redor do Sol. O Sol está no centro aqui, mas lembrem que ele está mais para um lado que para outro. E a gente vê a quantidade de luz que chega na Terra. Então, olha só, vamos andar mais um pouquinho aqui. Chegamos no solstício. O que é o solstício? Vocês provavelmente já ouviram falar solstício de verão, solstício de inverno. O solstício de verão é o dia mais longo do ano. É quando tem a maior incidência solar no hemisfério sul aqui, né? A gente está falando do hemisfério sul. Por quê? No hemisfério norte é inverno. Então, olha só que interessante. Isso já é uma implicação da inclinação do eixo da Terra. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, ele fosse perfeitamente 90 graus aqui com a órbita que a Terra faz ao redor do Sol, não existiriam diferenças entre os hemisférios de estação. Seria sempre a mesma estação nos dois hemisférios. Então, olha só que interessante, né? Como ele está inclinado, dá para ver aqui na parte de cima, o hemisfério norte está pegando menos luz, os dias ficam mais curtos. Isso é o inverno. Em compensação, o hemisfério sul está pegando mais luz, é o verão, dias mais longos. Então, já repararam que a duração da luz no dia muda com a estação do ano? Então, agora a gente está saindo do inverno, os dias estão ficando maiores, né, mais longos. Clareia mais cedo e escurece mais tarde. Nessa época aqui do solstício, na Antártica, o Sol não chega a se pôr. Ele fica rodando no horizonte e nunca se põe. Por quê? A parte sul aqui da Terra, o Polo Sul, está virado para o Sol. Então ele está sempre na luz. Fica reparando na animação aqui, ó. Vou dar um play, ó. A Terra gira, mas tem uma parte da Antártica aqui que fica sempre dentro da luz, mas aqui no centro dela, né? Ela nunca chega a ficar na noite, na sombra, né? E aí a gente chega num outro ponto que é marcante, que é o equinócio. E equinócio tem 2 no ano também, é na primavera e no outono. E o que é o equinócio? O equi é de igual, né? Quer dizer que o dia e a noite têm a mesma duração. Isso na Terra inteira. Nesse exato dia aqui, pode estar em qualquer lugar da Terra, o dia vai ter a mesma duração.
Por quê? É como se a inclinação do eixo aqui desaparecesse, porque ela está com aquela face, imagina, a face de lá, né, que está virada para o Sol, está inteira iluminada, essa face aqui, independente da posição do eixo, né? Então só tem 2 dias no ano que isso acontece. É como se o eixo não tivesse inclinado, né? Como se ele estivesse reto aqui. E se a gente continua, a gente vai chegar aqui no solstício de inverno. Estou sempre falando como referência o hemisfério sul, né? Desculpa, sumiu meu mouse aqui, acabei clicando. Então, vamos esperar aqui, chegou, aí a situação se inverte, né? Ó, o hemisfério norte está virado para o Sol, então ele vai receber mais luz, vai ser verão. O hemisfério sul está pegando menos luz, vai ser inverno. Então, olha só que interessante, se a gente inverte a posição do eixo aqui, ó, por exemplo, essa é a posição hoje, né? Então, quando é dezembro, é o nosso verão aqui, verão austral. Austral quer dizer que é do hemisfério sul. Né? A aurora boreal é a aurora que está no norte. Então, austral é o sul. A gente está mais perto do Sol, então nosso verão vai ser mais quente. O verão do hemisfério norte está mais longe do Sol, por isso o verão vai ser menos quente lá. Só que isso é a situação hoje. Se a gente pensar daqui a 11 mil anos ou 13 mil anos atrás, era o contrário, a gente está mais ou menos no meio do ciclo. E aí isso muda totalmente essa relação de temperaturas entre os hemisférios. E se você reparar, o hemisfério norte ele tem muito mais continente do que o hemisfério sul. Então, esse balanço de energia entre o hemisfério norte e o hemisfério sul vai mudar. E isso muda todo o clima na Terra. Mas voltando aqui nos ciclos. Então, a gente tem 3 ciclos e agora a gente vai colocar essas mudanças em gráficos. No eixo X vai ter sempre na esquerda o presente e a escala aqui está em 1000 anos, né? Então é 500 mil, 1 milhão e meio de anos. Pega aí uma boa parte do quaternário, então, essa informação. E essa primeira figura de cima, aqui a figura A, é a excentricidade. Lembra que ela tinha 2 ciclos, um de mais ou menos 100 mil anos e outro de mais ou menos 400 mil anos? Então, o que é isso? Ó, ela está oscilando aqui em porcentagem, ou seja, mais perto do concêntrico e quando a porcentagem é maior é mais excêntrico, né? Está mais distante do centro. Olha só, tem uma oscilação que é mais curta, que é a de 100 mil anos, e uma oscilação maior que eu vou desenhar aqui, ó, que ela é suave, mais difícil de enxergar, mas que ela tem um período aí de 400 mil anos. Então, por isso que são dois ciclos, né? Tem um que se completa mais rapidamente e outro que demora um pouco mais. A gente vai para a obliquidade, que leva ali cerca de 40 mil anos. A gente já vê, então, que uma oscilação com uma frequência muito maior. O ângulo do eixo em relação ao plano, né? Vai de 21 a 25, 21,5 a 25, né? E, desculpa, 22,5 a 24,5. E, então, você vê que ela oscila também ao longo desse tempo. E, por último, a precessão, que é para onde o eixo está apontando, né? E aí, se a gente combina todas essas variações, esses ciclos, porque eles estão, lembra, acontecendo ao mesmo tempo, a gente chega nessa figura de baixo, que é o quê? É o efeito acumulativo de todos esses outros 3 ciclos. Então, às vezes eles se somam, às vezes eles se anulam. E o que a gente tem no eixo Y aqui embaixo? A radiação solar recebida pela Terra em watt por metro quadrado. É uma medida de radiação. E aí você vê que ao longo desse tempo, aqui na mesma escala, sempre 1,5 milhão de anos, ela variou bastante. Então, variou muito a quantidade de energia que chega na Terra. Essa figura especificamente é para a latitude 65 graus norte em junho, porque a gente tem que sempre considerar uma posição da Terra e uma época do ano para calcular essa quantidade de luz do Sol que chega. E aí isso é muito legal porque a gente tem aí vários pontos de máxima insolação, ou seja, seriam períodos mais quentes no hemisfério norte, e os opostos, os períodos mais frios, que seriam as glaciações. E isso gera um problema, porque lembra na aula passada a gente viu que tinham pesquisadores alemães, pesquisadores ingleses que identificaram 4 eventos de glaciação?
Só que por essa figura, a gente teria aí mais de uma dezena de glaciações no Quaternário. Isso já era um problema, né? Porque, poxa, como assim? Então são dados... Será que está errado esse cálculo do Milankovitch? Ou será que não é isso que faz o clima mudar? Mas quando a gente compara a mesma ideia aqui nessa figura, a gente tem em cima a precessão, obliquidade e excentricidade. A soma delas, na curva amarela, que essa forçante solar, seria então a quantidade de energia que chega. E quando a gente compara essas informações com os estágios glaciais, que a gente conhece hoje, a gente vê aqui então a quente mais para cima, na curva preta aqui de baixo, e frio mais para baixo. Então, os pontos baixos são períodos glaciais. Se a gente olha aqui, vou destacar. Então, ó, uma glaciação aqui, outra aqui, outra aqui. Então, os pontos baixos são mais frios, são períodos glaciais. Quando a gente compara aqui com essa excentricidade, a gente vê que tem uma correspondência muito boa entre essas duas curvas. Então, parece que quem está determinando mesmo as glaciações são os ciclos de excentricidade. Eles que têm a principal influência aqui na temperatura do hemisfério norte, e nesse balanço de energia, que faz com que as geleiras se expandam. Então, olha só que interessante, a gente já tinha falado na primeira aula dos ciclos, como eles eram regulares, e está aqui uma explicação, né? Eles são regulares porque eles estão ligados a um ciclo astronômico que se repete, como o nome diz, ciclo, né, de forma cíclica. Então, poxa, aí onde que está o impasse, né? No continente a gente via 4 glaciações, mas aqui, pela teoria, deveria ter mais, né? Se essa ideia do Milankovitch está certa, se os cálculos estão certos, deveriam ter mais glaciações. Como que a gente resolve isso? Aí entra uma outra ferramenta muito importante que a gente vai falar daqui para o final do curso, que são os isótopos. Então, primeiro, o que é um isótopo? A gente está falando de elementos químicos que ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, por isso iso, mesmo, topo, lugar. E aqui, só como exemplo, existem vários, eu trouxe o de oxigênio. E o que quer dizer ser um isótopo? Quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons. Então tá aqui, ó, isótopo 16, o oxigênio 16, e o oxigênio 18. Por que 16? Tem 8 prótons, 8 nêutrons. Por que 18? 8 prótons, 10 nêutrons. Como o oxigênio 18 tem mais nêutrons, ele é um pouco mais denso, ele é mais pesado, entre aspas. Então a gente vai chamar o oxigênio 16 de leve e o oxigênio 18 de pesado. E eu vou explicar, vai ser na próxima aula, por que existem essas diferenças de comportamento entre um e o outro, como que a gente interpreta isso. Hoje, a gente está só para fechar a ideia do contexto do clima, vocês vão precisar acreditar em mim. Mas aí como é que a gente resolve? A gente tem depósitos no continente que mostram 4 glaciações. O que será que a gente vai encontrar no oceano, onde não tem erosão? Se a gente vai aqui no fundo do oceano com um navio, coleta um testemunho, né, crava aquele tubo no leito do oceano, o que será que a gente vai ver, por exemplo, nos foraminíferos, que são esses seres unicelulares, esses protozoários que secretam uma carapaça, não pode chamar de concha, que os biólogos ficam bravos, é carapaça ou testa. Se quiser ser mais chique, você chama de testa. E essa carapaça é de carbonato de cálcio. Então, lembra da fórmula do carbonato de cálcio? CaCO3, então tem 3 oxigênios aí. E desses oxigênios, uma parte é 18, outra parte é 16. E como esses bichos eles vivem muito pouco tempo, eles vivem 1 ou 2 semanas, eles secretam muito rápido essa carapaça, e eles vão secretar essa carapaça em equilíbrio com a água do mar. Aqui a gente está vendo ele na lupa, na direita, em cima, e olhado em lâmina aqui embaixo. Né? E aí ele secreta essa carapaça, vive ali umas 2 semanas, morre e vai para o fundo. E vai acumulando, vai empilhando. Aí a gente pode pegar essas carapaças e analisar a composição química delas, e é como se a gente tivesse uma amostra do oceano no passado. Então essa figura que eu mostrei lá na primeira aula, agora a gente começa a entender um pouquinho melhor do que ela é. Vamos olhar o eixo X, presente aqui na esquerda, até 700 mil anos aqui na direita, 700 mil anos atrás. Ela é feita com base em foraminíferos nos isótopos de oxigênio. Eu vou explicar por que muda ao longo do tempo, de onde que vem essa relação. Mas hoje vocês só acreditam em mim que quanto mais positivo, ou seja, mais para baixo, veja que o gráfico Y, aqui o eixo Y está invertido. Então, quanto mais positivo, mais gelo nos polos. Então, olha, glaciação aqui, glaciação aqui, glaciação aqui, glaciação aqui. A gente vai entender melhor como que a gente faz essa interpretação, né? Mas quando as geleiras expandem, elas vão acumulando oxigênio leve, o 16. Então vai mudando a química da água do mar.
E aí esses bichinhos que crescem e formam suas conchas em equilíbrio com a água do mar, eles vão registrar essa mudança de composição. Então, quando a gente olha essa curva, o que a gente está vendo? Que a geleira aqui, ó, aumentou, diminuiu. Geleira aqui, aumentou, diminuiu. Aumentou, diminuiu. Então, também essa curva vai refletir o nível do mar, porque quando a geleira aumenta, o nível do mar cai. Quando ela derrete, o nível do mar sobe. Então, olha só que legal, isso é muito bonito, né? Da década de 50 também. Com base nesses organismos microscópicos do tamanho de um grão de areia, com base na análise química deles, dos isótopos, a gente consegue saber como estava a composição da água do mar. Na verdade, dá para dizer temperatura, dá para dizer salinidade, dá para dizer se tinha mais gelo ou menos gelo nos polos. E isso acontece no mundo inteiro, a composição da água do mar muda no mundo inteiro. Então, essa curva ela é um compilado de vários testemunhos, são vários registros. Mas olha só que legal, né? A gente estava falando ali do registro no continente, mas no oceano a gente tem um registro contínuo. Ó. Enquanto que no continente é tudo picado, porque tem erosão, depois vem a geleira, pode erodir a geleira, os depósitos da geleira anterior, no oceano não, fica tudo armazenado. Então a gente tem um registro contínuo aí de 700 mil anos. E aí quando a gente compara com essa excentricidade, olha só que bonito, as curvas são muito parecidas, né? A gente vê aqui em momentos de menor oscilação, tem menos oscilação aqui na composição também. Quando a oscilação fica maior, a gente tem uma oscilação maior na curva de baixo. Então, parece que, afinal, o Milankovitch estava correto. Ele calculou bem os ciclos, porque a gente pega um dado mais completo e a gente enxerga essa ciclicidade da insolação, da quantidade de luz que chega na Terra, registrada nesses foraminíferos. Como assim registrada? Indiretamente, né? Porque quando a geleira aumenta, muda aqui a composição da água do mar. Então, o que a gente está vendo é um efeito em cadeia, né? Muda a quantidade, a distribuição da luz do Sol na Terra, não é nem a quantidade, na Terra total é a mesma, né? Mas a distribuição entre os hemisférios muda. Isso favorece o aumento das geleiras no hemisfério norte ou o contrário, né? Favorece a diminuição das geleiras no hemisfério norte. Isso vai mudar a composição da água do mar. Então, olha que bonito, né? A gente vê esse ciclo astronômico registrado em sedimentos do fundo do oceano. Então, Milankovitch estava certo. Bom, legal. Então, a gente viu que aquelas mudanças que eram reconhecidas no continente, na verdade, eram muito mais comuns, né? Quando a gente pega registros do fundo do oceano. Mas qual que é a relação entre a insolação e o clima? Ou seja, qual que é a relação? Porque a gente viu que tem, né? O ciclo aparece lá no cálculo e ele aparece na natureza. Mas qual que é a relação? Qual que é o mecanismo que explica a mudança da órbita da Terra afetar o clima? Então, para simplificar o raciocínio, a gente começa nesse modelinho aqui, ó, bidimensional. A gente tem o continente aqui na esquerda, o oceano na direita. Enquanto a insolação está mais forte, seta vermelha aqui na esquerda, o que acontece? A Terra esquenta, o oceano vai esquentar também, só que a Terra esquenta muito mais rápido. O oceano demora mais para esquentar, ele tem uma inércia térmica maior. E aí o que acontece? A Terra esquenta e esquenta o ar que está em cima. O ar quente sobe, acho que todo mundo aqui já deve ter visto um balão, nem que seja em filme, né? O que o balão faz? Tem uma chama que esquenta o ar fica menos denso e sobe. Não dá para ficar um espaço vazio aqui, a natureza tem que preencher. Como ela preenche? Com o vento que vem do oceano. Então, quando se fala uma zona de baixa pressão, o que quer dizer? Quer dizer que, como esse ar subiu, a pressão atmosférica aqui ficou menor. Então, ela vai atrair o vento do oceano. E esse vento vem com a umidade do oceano, da água que evaporou aqui do oceano, e traz chuva para o continente. Então, o que acontece, por exemplo, no clima de monções. Já ouviram falar, né? Monção asiática, monção africana. O que é isso? No verão chove, no inverno não. No verão chove muito, no inverno fica seco. Por que chove no verão? Porque o continente vai esquentar primeiro, forma a zona de baixa pressão, a figura está em inglês aqui, o L é de low pressure. O vento vai vir do oceano para o continente e vai trazer a umidade, vai trazer a chuva. O oposto acontece no inverno. Então, quando a irradiação solar está fraca, o continente esfria, mas o oceano, lembra, ele demora mais para esquentar e também demora mais para esfriar. Então, como ele vai ser relativamente mais quente, a zona de baixa pressão vem aqui para o oceano. O ar do oceano vai estar mais quente, vai subir, e ele vai descer aqui em cima do continente, fechando essa célula, né? Só que ele desce seco, já vai ter chovido lá no próprio oceano.
Então, o ar do continente vem seco aqui para o oceano. Isso faz com que o continente fique seco, por exemplo, aqui na África durante o inverno. No Brasil também já se fala, já tem pelo menos uma década que se aceita que existe um clima de monção. A maior parte da chuva em todo o Brasil, maior parte do Brasil, né? Ela ocorre no verão. Aqui na praia é diferente no litoral de São Paulo, porque a gente tem a frente fria também que vem do sul, mas isso é um trecho pequeno do Brasil que a frente fria afeta, né? O resto do Brasil é mais as chuvas de verão. Então a gente já fala também em clima de monção sul-americana, monção da América do Sul. Tá, a gente viu lá o modelo bidimensional, agora vamos pensar na Terra como um todo. A gente tem muito mais continente no hemisfério norte, muito mais oceano no hemisfério sul. Então o hemisfério sul guarda mais calor. E o hemisfério norte esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido. Então aquela figura que a gente viu em 2D, agora a gente imagina na Terra aqui. Essa animação está mostrando o ano inteiro, de janeiro a dezembro. As cores representam precipitação em milímetros, então cores azuis são maiores índices de precipitação. E essa linha lilás, roxa aqui, tá a sigla ITCZ, está em inglês, é de Zona de Convergência Intertropical, em português. O que é isso? É uma zona de convergência. O que converge aí? Convergem os ventos alísios. E eles convergindo aqui, eles trazem a umidade, trazem as nuvens. Então a chuva acompanha essa linha roxa. Então a gente vê, por exemplo, ó, inverno aqui pra gente, vai chover mais lá para o hemisfério norte. No verão, essa zona desce e chove mais aqui na América do Sul, por isso que a gente fala da monção. Olha no verão do hemisfério norte. Então ela está sempre acompanhando o verão. Quando é verão no hemisfério sul, ela desce, faz chover aqui no Brasil, na África e na Austrália. Quando é verão do hemisfério norte e inverno aqui, ela sobe e aqui fica seco, vai chover lá no hemisfério norte. Vamos chegar a isso de outra forma. Essa imagem um compilado da NASA, a Terra respirando aí, uma Terra que respira, né? Parece que a Terra está suspirando, né? Então a geleira expande no inverno do hemisfério norte e depois ela derrete ao longo de um ano esse ciclo, né? Olha como a vegetação aqui na África dança acompanhando a geleira. Então, quando a geleira expande, ela empurra a zona de umidade para o sul. Fica mais seco a Europa e fica mais úmido o hemisfério sul aqui. Então, se a gente está pensando, se esse mecanismo funciona num ano, a gente está vendo aqui nitidamente a vegetação na África acompanhando a parte verde, né? Acompanhando esse regime de chuvas, é razoável a gente supor que num evento mais extremo, por exemplo, como o último glacial ou como qualquer glaciação, que isso tenha afetado o clima no mundo inteiro, né? Empurrando a umidade aqui mais para sul. Será que isso acontece mesmo? Então, vamos olhar esse dado, que é um dado de uma caverna aqui em Santa Catarina. É de um trabalho muito importante aqui de 2005, numa das revistas mais importantes do mundo, né, Nature, e é de um brasileiro, Cruz et al. Aqui é o Francisco William da Cruz Júnior, também conhecido como Chico Bill. Tive o prazer de ter aulas com ele. E o que ele fez? Ele estudou isótopos de oxigênio. Olha os isótopos aí de novo, hein? A gente vai explicar melhor o que é isso, mas por enquanto só acreditem em mim, né? Ele estudou isótopos de oxigênio em estalagmites, ou seja, esses depósitos de caverna. Tem uma aqui na minha mão, uma fatia dela, né? Ela era tridimensional, parecia um panetone. E não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, mas ela tem várias camadinhas. Como que a estalagmite se forma? A água fica gotejando em cima dela e vai precipitando carbonato, que dissolveu da rocha de cima. Então ela vai se formando em camadas, igual o sedimento que vai acumulando no fundo do oceano. E aí você analisa a composição química desse carbonato e ele vai refletir a composição química da água da chuva. Então é um excelente indicador de chuva. Quando o valor está mais aqui para baixo, mais negativo, quer dizer que chovia mais. Quando ele está mais para cima, quer dizer que chovia menos. Então a gente tem um registro aqui, ó, do presente até 120 mil anos atrás, na curva branca aqui. E quando a gente compara com a insolação da região ali, mais ou menos 30 graus sul, a gente vê que essas curvas são muito parecidas, né? Elas encaixam aqui. Então o que isso está mostrando para a gente? Que a chuva que cai lá em Santa Catarina está sendo modulada, ou seja, ela está sendo controlada pela forçante aqui, ó, da insolação. Nesse caso, num ciclo de precessão, que é aquele ciclo de 23 mil anos. Então, olha só que legal. O balanço de energia entre hemisfério norte e hemisfério sul controla a posição daquela banda de umidade, a ITCZ lá, a zona de convergência intertropical. Então, quando ela está mais para sul, chove mais aqui.
Quando ela está mais para norte, chove menos. Nossa, mas será que isso é só uma coincidência? Será que isso é verdade? Será que o mecanismo é esse? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para uma caverna na China. Ah, por que na China? Porque eu estou falando que essa zona de umidade é que controla a precipitação. Então, quando está chovendo na China, está seco no Brasil. Então, se em um período ficou mais chuvoso no Brasil, teria que ser mais seco na China, concorda? Que ela está lá no hemisfério norte. Então tá bom. O dado da esquerda é o mesmo do slide anterior, da caverna em Botuverá. A gente tem aqui, ó, Brasil, delta 18, e agora o tempo está aqui no eixo Y. Então a gente está indo do presente em cima até aqui 120 mil anos. E olha só o comportamento dessas curvas. Então, quando a precipitação diminui aqui no Brasil, ela aumenta na China. Quando ela diminui na China, aumenta no Brasil. As curvas estão espelhadas. Como era de se esperar, se esse modelo está certo, né? Porque se está chovendo mais aqui porque a zona de umidade está para sul, vai chover menos no hemisfério norte. Quando chove mais no hemisfério norte, chove menos aqui. Então, olha só, parece que não é uma coincidência. A precipitação, a posição, pelo menos nesses últimos 100, 120 mil anos, a posição da zona de convergência está sendo influenciada pelo ciclo de precessão. Então, olha só que legal, né? A gente viu lá a glaciação sendo controlada pela centricidade, a gente está vendo que esses ciclos de precipitação estão obedecendo a precessão. Então, olha como é importante esse cálculo aí do Milankovitch. Eu aposto que ele não tinha a dimensão da importância do trabalho dele quando ele conseguiu calcular isso. Então, está bem convincente, né? Mas se você não está convencido ainda, vamos ver outro lugar, vamos ver aqui então o Saara, alguma coisa relacionada a essa região. A gente falou do Brasil, falou da China, vamos ver se aqui aparece também. Então tá, vamos pegar um testemunho marinho aqui no Atlântico, na frente do Saara aqui. Essa imagem é muito boa porque ela mostra a poeira do Saara sendo transportada para o Atlântico, tá vendo? Na verdade, uma parte dessa poeira chega na Amazônia. E então, se você pega um testemunho aqui nessa costa da África, você vai encontrar diatomáceas. Diatomácea é o resto de uma alga que secreta aí uma estrutura silicosa, que é chamada de frústula. E nesse caso, você vai encontrar aqui no Atlântico diatomáceas de água doce, de lago. Você fala, nossa, o que uma diatomácea de lago está fazendo no fundo do oceano? Bom, a explicação mais razoável é que era um lago aqui no continente e essa diatomácea foi soprada para o oceano. Mas como assim ela foi soprada? Bom, esse lago deve ter secado e aí o vento carregou essa diatomácea. Tá, mas como é que tinha lago no deserto? Hoje não tem lago aqui no deserto, sabe? Bom, tinha que ser uma época que chovia mais. Então, vamos olhar aqui, ó, no gráfico da direita, a gente tem o tempo aqui na esquerda, né? Mas vamos só olhar essa figura da direita. Então, a gente tem no testemunho episódios de aumento de concentração dessas algas, resto dessas algas, no testemunho. E aí, quando a gente compara aqui com a insolação, a gente vê o quê? Que a gente teria períodos em que o lago enche, tá aqui, né, em inglês, lakes fill, o lago tá cheio, aí o clima muda, o lago seca, ela é transportada para o oceano. Então tem esse atraso aqui, porque demora um pouquinho para o lago secar e ela chegar no oceano. Mas o importante é que esse registro das diatomáceas aqui está mostrando a mesma ciclicidade que a gente viu na caverna, relacionada com a insolação, relacionada com a quantidade de energia do Sol que chega ali. Então olha só que legal, né? A forma como a órbita da Terra oscila vai mudar a forma como a energia do Sol se distribui entre os hemisférios e isso muda a precipitação, muda o clima na Terra inteira. Então, olha que interessante, né? Várias evidências apontando aí para esse mecanismo. Então, a principal forçante extraterrestre aí na nossa escala de tempo, para essas alterações que a gente tem falado no clima, é a oscilação na órbita da Terra. Como a gente viu aí alguns exemplos, tem muitos outros de como que, por exemplo, a precipitação, a chuva ao redor da Terra está acompanhando esses ciclos astronômicos. Então, para o que a gente vai ver ao longo do curso, é muito bom ter isso em mente, esse é o fundamental. Eu vou falar de outras coisas aqui, porque elas também afetam o clima, mas de forma mais pontual ou numa escala de tempo fora dessa que a gente está interessado. Então, eu vou falar muito, muito rapidamente desses outros processos terrestres, esses fatores terrestres aqui que afetam o clima, só para completar essa nossa figura. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deriva continental, a mudança aí na posição dos continentes, mudança na temperatura do oceano, albedo é uma propriedade física que é a reflexão de uma superfície. Todos esses fatores que estão aí, eles estão relacionados com a Terra. Os 4 de cima aqui, eles estão ligados com a atmosfera. Então,
a gente tem uma influência muito grande da química da atmosfera no clima. O que pode fazer alterar? Por exemplo, uma atividade vulcânica joga enorme quantidade de enxofre ou de carbono na atmosfera, e isso pode alterar o clima da Terra por alguns anos até. A gente tem registro histórico de grandes erupções vulcânicas que afetaram o clima da Terra por 2 anos. Inclusive foi motivo de fome, atrapalhou as plantações. Mas é muito pontual. Depois disso, esses gases são reabsorvidos, a química volta para o seu equilíbrio ali e o clima volta ao normal. O surgimento de montanhas e a deriva continental está na escala de tempo geológica. Né? Então, o surgimento de montanhas aumenta o intemperismo químico. Isso absorve carbono da atmosfera, então vai diminuir um pouco o efeito estufa. O albedo da atmosfera é quanto de luz que a atmosfera reflete. Então vamos ver uma figura para ilustrar isso, né? Aqui a Terra tem uma camada de gases em volta, fazem um papel de proteção. Como assim? A luz do Sol bate na atmosfera, uma parte é refletida, uma parte atravessa. Essa parte que atravessa esquenta a Terra esquenta e todo o corpo que tem calor emite radiação, principalmente no infravermelho, no comprimento de onda infravermelho. Por isso que tem aqueles câmeras de visão infravermelho que conseguem enxergar à noite, é porque ela está pegando essa irradiação que é num comprimento de onda que a gente não enxerga. Tem até alguns animais que enxergam, né? E aí, essa irradiação ela fica presa na atmosfera. Isso mantém a Terra quente. Isso é ótimo, porque se não fosse a atmosfera, a gente estaria sempre com temperaturas negativas na Terra. Não daria para viver, né? A temperatura média seria negativa. Não teria vida como a gente conhece aqui hoje, estaria tudo congelado. Então, o efeito estufa é natural e é bom. O que é ruim? É o aquecimento global. O que é isso? É um aumento, por causa das nossas emissões de gases, no efeito estufa. Então, essa é uma confusão comum que é importante a gente desfazer. Aquecimento global é uma coisa, efeito estufa é outra. Efeito estufa é bom. O que é o aquecimento global? É o aumento artificial do efeito estufa. Então, vários fenômenos mudam a química da atmosfera e isso vai mudando o clima, né? Não vou entrar em muito detalhe, aqui a gente vai ter uma oportunidade para falar disso quando a gente falar de mudanças climáticas, né? Deixa para lá o ciclo do carbono. E aí a gente tem essas mudanças que não estão relacionadas com a atmosfera. Então, por exemplo, a deriva continental. Lembra que eu dei exemplo na primeira aula que essa passagem aqui entre América do Sul e Antártica, quando ela abriu, uns 30 milhões de anos atrás, ela isolou a Antártica, porque surgiu uma corrente que dá a volta na Antártica, corrente circumpolar. E isso fez com que ela ficasse isolada e começasse a acumular gelo. Lembra que eu falei do fechamento do Istmo do Panamá, como que isso afetou as correntes oceânicas e afetou o clima na África, né, causando aquela transformação da floresta para a savana e como nossa evolução está relacionada com isso. Então, o próprio movimento dos continentes pode alterar o clima também, né? A gente pensar aqui no tempo geológico, né, você pega ali do Pangeia para cá, mudou muito, e isso interferiu muito no clima. A temperatura dos oceanos também afeta o regime de precipitação. Essa animaçãozinha aqui mostra o que seria o El Niño. Então, o que acontece no El Niño? A água quente aqui no Pacífico, ela não é empurrada para a região da Austrália. Normalmente, com os ventos alísios fortes, eles empurram essa água quente para a Austrália, a água fria que está aqui embaixo, ela sobe para a superfície, traz mais nutriente e aumenta a produtividade de peixe. Então, o fenômeno El Niño, ele foi, na verdade, a primeira vez que ele foi percebido, descrito, foi por pescadores que percebiam que em alguns anos a água ficava quente e aí não tinha peixe. Eles jogavam a rede e não conseguiam pescar. Tinha pouco peixe. Por quê? Justamente porque a água fria é mais rica em nutriente. E isso afeta também o clima aqui da América do Sul, um pouco da América do Norte. Então, esse é um exemplo de como a temperatura da superfície do oceano também afeta o clima. E, por fim, o albedo, que é essa reflexão da superfície. A gente vê que o maior albedo na Terra está nas geleiras, é a superfície que mais reflete a luz. Então, quanto mais geleira, mais reflete a luz, mais fria a Terra fica. É um processo que se retroalimenta, né? Um feedback positivo, para quem gosta de palavras em inglês. E o contrário também. Então, à medida que a geleira vai derretendo, diminui a reflexão da luz solar, vai ficar mais calor retido na Terra, vai derreter mais a geleira, né? Então, esses processos vão se alimentando. Outra região que reflete muito calor também são os desertos. Tem uma reflexão bem alta. Não tanto quanto o gelo, mas bem alta também. Bom, isso eu falei bem rápido, porque era mais para dar essa dimensão geral do clima, mas o foco foi mesmo nas oscilações, porque é o principal para a gente ter em mente daqui para frente, né? Por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem. Na aula, né?